Humilhados e Ofendidos, de Fyodor Dostoiévski. Capítulo 4. Mencionei antes que ele era viúvo. Foi casado em sua primeira juventude e casou-se por dinheiro. De seus pais, em Moscou, completamente arruinados, ele não recebeu quase nada. A aldeia de Vassilievskoye foi empenhada mais de uma vez, e suas dívidas eram enormes. Na época, o príncipe, com 20 anos de idade, foi obrigado a trabalhar num escritório de Moscou. Não tinha um tostão e estava começando a vida como um pobretão do ramo antigo descendente. O casamento com uma moça passada da idade, filha de um mercador agiota, salvou-o. O sogro enganou-o na herança, mas mesmo assim, com o dinheiro da esposa, podia resgatar o patrimônio e ganhar posição. A filha de mercador que tocou ao príncipe mal sabia escrever, nem sabia dizer 2 palavras seguidas. Era feia e tinha apenas um mérito importante. Era bondosa e submissa. O príncipe aproveitou-se disso plenamente. 1 ano depois do casamento, deixou nas mãos do pai agiota a esposa que, nesse meio tempo, dera-lhe um filho, e partiu para uma província onde, com a proteção de um ilustre parente de Petersburgo, obteve um lugar de destaque. Sua alma ansiava por condecorações e promoções, e entendendo que com sua mulher ele não podia viver nem em Petersburgo nem em Moscou, resolveu, na espera de coisa melhor, começar sua carreira no interior. Dizem que, ainda no primeiro ano de sua convivência com a esposa, ele por pouco não a matou com seu tratamento grosseiro. Esse boato sempre indignava Nikolai Sergeevich, e ele defendia o príncipe com ardor, afirmando que este não seria capaz de cometer um ato ignóbil. Após uns 7 anos, a princesa morreu, finalmente, e o viúvo mudou-se imediatamente para Petersburgo. Aí, causou até uma certa impressão. Jovem e bonito ainda, possuidor de bens e dotado de muitas qualidades brilhantes, graça indiscutível, bom gosto, jovialidade inesgotável. Apareceu por lá não como caçador de fortunas e pistolões, mas como pessoa bastante independente. Contava-se que havia realmente nele algo encantador, algo forte e cativante. As mulheres gostavam demais dele, e a ligação com uma das beldades proporcionou-lhe uma fama escandalosa. Esbanjava dinheiro sem pena. Apesar de sua parcimônia inata que chegava à sovinice, perdia no jogo a quem convinha, e nem fazia careta em caso de perdas muito grandes. Mas não foi atrás de diversão que ele tinha ido a Petersburgo. Precisava tomar um rumo e consolidar sua carreira. E conseguiu isso. O conde Nainsky, seu ilustre parente, que não repararia no príncipe se ele lhe aparecesse como simples solicitante, mas, surpreso com seus êxitos na sociedade, achou possível e conveniente dar-lhe atenção especial, e até dignou-se a aceitar o filho dele de 7 anos para ser educado em sua casa. Justamente a essa época, refere-se à estada do príncipe em Vassilievskoye e seu encontro com Ikmieniev. Finalmente, ao receber por intermédio do conde uma nomeação significativa numa das embaixadas mais importantes, viajou para o exterior. As notícias posteriores já eram um tanto obscuras. Falou-se de um acontecimento desagradável que houve com ele no exterior, mas ninguém pôde explicar em que consistia. Sabe-se apenas que conseguiu adquirir mais 400 almas, o que eu já havia comentado. Regressou do exterior muitos anos depois com um cargo importante e ocupou em Petersburgo uma posição bastante elevada. Na propriedade de Ikmienievka, corriam boatos de que o príncipe estava para contrair segundas núpcias e ia se tornar parente de uma família eminente, rica e de grande influência. Pretende ser um grão-senhor, dizia Nikolai Sergeevich, esfregando as mãos de contentamento. Naquela época, eu estudava na Universidade de Petersburgo, e lembro-me que Ikmieniev escreveu-me especialmente para perguntar: seriam verídicos os boatos sobre o casamento? Escreveu também para o príncipe, pedindo proteção para mim, mas o príncipe deixou sua carta sem resposta. Eu sabia que seu filho, criado primeiro na casa do conde e depois num liceu, havia terminado o curso científico com 19 anos. Comuniquei isso a O.S. Ikmieniev e disse também que o príncipe amava muito seu filho, mimava-o e já estava planejando seu futuro. Tudo isso eu soube por meus companheiros de estudos, conhecidos do jovem príncipe. Foi exatamente nesse tempo que Nikolai Sergeevich recebeu uma carta do príncipe que o surpreendeu muitíssimo.
O príncipe, que até então, como eu já tinha comentado, limitara seu relacionamento com Ikmieniev à correspondência seca de negócios. Escrever-lhe agora detalhada, franca e amigavelmente sobre seus assuntos familiares. Queixava-se do filho, dizendo que ele o magoava com sua má conduta. Que, é claro, não se pode levar muito a sério as travessuras do jovem, tão menino ainda, tentando justificá-lo aparentemente, mas que resolveu pôr o filho de castigo e meter-lhe medo, enviando-o por algum tempo ao campo sob os cuidados de Ikmieniev. O príncipe escreveu que confiava plenamente em seu nobre e boníssimo Nikolai Sergeevich e em Anna Andreevna particularmente. Pediu a AOS-2 para aceitarem seu cabeça de vento na família deles e ali, no retiro, ajuizá-lo, amá-lo, se possível. Mas que o principal era corrigir seu temperamento frívolo e incutir nele regras salutares e severas, tão necessárias à vida humana. É evidente que o velho Ikmieniev pôs-se em ação com entusiasmo. O jovem príncipe chegou e foi recebido como seu próprio filho. Logo, Nikolai Sergeevich afeiçoou-se a ele e passou a amá-lo não menos que a sua Natasha. Mais tarde, mesmo depois da ruptura definitiva entre o príncipe pai e Ikmieniev, o velho, com espírito alegre, lembrava-se de vez em quando de seu Alyosha, como ele costumava chamar o príncipe Alexei Petrovich. Na verdade, era um menino simpaticíssimo, bonitão, frágil e suscetível como uma moça, mas ao mesmo tempo alegre e ingênuo, com a alma aberta a receber e transmitir sentimentos nobres, com o coração afetuoso, sincero e agradecido. Sendo assim, tornou-se ídolo na casa de Ikmieniev. Apesar de seus 19 anos, era realmente uma criança. Difícil imaginar por que razão fora mandado para ali pelo pai, que o amava tanto como diziam. Falava-se também que o jovem, em Petersburgo, levava uma vida ociosa e frívola, não queria obter um emprego e que isso magoava o pai. Nikolai Sergeevich não fazia perguntas a Alyosha, porque o príncipe Piotr Alexandrovich omitia em sua carta a verdadeira causa do exílio do filho. Além disso, corriam boatos sobre certa leviandade imperdoável de Alyosha, ligação com uma dama, algum desafio para duelo, alguma inverossímil perda no jogo. Falava-se até que ele tinha esbanjado dinheiro alheio. Surgiu também um boato de que o príncipe resolveu afastar o filho não por ter culpa de alguma coisa, mas em consequência de certos motivos particulares egoístas. Nikolai Sergeevich renegava esse boato, tanto mais que sabia da afeição de Alyosha pelo pai, que não tinha conhecido durante toda a infância e adolescência, e falava dele com entusiasmo, admiração e empolgação. Percebia-se que o filho deixara-se influenciar totalmente pelo pai. De vez em quando, Alyosha tagarelava também sobre uma condessa, para o lado da qual arrastavam as asas os dois, ele e o pai, e que foi Alyosha quem levou vantagem, o que deixou o pai terrivelmente bravo. Tudo isso magoou terrivelmente o boníssimo Ikmieniev. Ele procurava não acreditar em seus olhos. Desta vez, tudo se dava ao contrário em comparação com a primeira vinda a Vassilievskoye, 14 anos atrás. Desta vez, o príncipe conheceu todos os vizinhos, os mais importantes, é claro. Não foi nenhuma vez à casa de Nikolai Sergeevich e o travava como um subalterno. De repente, aconteceu um episódio inexplicável. Sem qualquer razão aparente, houve um brusco rompimento entre o príncipe e Nikolai Sergeevich. Palavras exacerbadas e ofensivas foram proferidas de ambos os lados. Com indignação, Ikmieniev retirou-se de Vassilievskoye. Mas não terminou por aí. Por toda a redondeza, espalhou-se uma fofoca absurda. Afirmavam que Nikolai Sergeevich, ao se dar conta do caráter do jovem príncipe, pretendia usar suas fraquezas a seu favor, que sua filha Natasha, já com 17 anos na época, conseguiu envolver o jovem de 20 anos, que os pais consentiam nesse amor, apesar de se fazerem de desentendidos. Que a astuta e amoral Natasha encantou, por fim, o rapaz que, graças aos esforços dela, não viu quase nenhuma moça verdadeiramente decente, dentre as muitas que vivem nas respeitosas casas dos proprietários vizinhos. Asseguravam, enfim, que os amantes já tinham combinado de se casar a 15 verstas de Vassilievskoye, na aldeia de Gregoriev, aparentemente escondidos dos pais de Natasha, que no entanto sabiam de tudo, até os mínimos detalhes, e instruíam a filha com seus conselhos vis. Em uma palavra,
Não caberia num livro inteiro o que as comadres e os compadres da região fofocaram a respeito dessa história. E o mais surpreendente foi que o príncipe acreditou totalmente nisso tudo, e que até foi a Vassilievskoye, justamente por essa razão, após ter recebido denúncia anônima que chegara da província às suas mãos, em Petersburgo. É claro que todos os que conheciam ao menos um pouco Nikolai Sergeevich não poderiam ter acreditado em uma só palavra de todas as acusações contra ele. Entretanto, como é de costume, todos se agitavam, todos falavam, todos caluniavam, todos balançavam a cabeça e condenavam irrevogavelmente. Já Ikmieniev era orgulhoso demais para justificar sua filha diante das comadres e proibiu terminantemente Anna Andreevna de dar qualquer explicação aos vizinhos. Quanto a Natasha, ela, tão caluniada, mesmo um ano inteiro depois, não sabia quase nenhuma palavra dessas calúnias e fofocas e permanecia alegre e inocente como uma criança de 12 anos. Enquanto isso, a briga ia cada vez mais longe. As pessoas prestimosas não dormiam no ponto. Apareceram delatores e testemunhas que conseguiram, finalmente, convencer o príncipe de que a administração de muitos anos de Nikolai Sergeevich em Vassilievskoye estava longe de ser um exemplo de honestidade. Mais que isso, que havia 3 anos, na venda do bosque, ele subtraiu a seu favor 12.000 em prata, e que disso poder-se-ia apresentar as mais legítimas provas em juízo, tanto mais que ele não tinha nenhuma procuração autenticada do príncipe para a venda desse bosque, e agiu segundo seu próprio interesse, somente depois persuadindo o príncipe da necessidade dessa venda e apresentando-lhe uma conta incomparavelmente menor do que a quantia que fora recebida de fato. É claro que tudo isso eram apenas calúnias, como se verificou posteriormente. Mas o príncipe acreditou em tudo e, na frente de outras pessoas, chamou Nikolai Sergeevich de ladrão. Ikmieniev não aguentou e respondeu na mesma moeda. Houve uma cena horrível e imediatamente deu-se início a um processo. Nikolai Sergeevich, por não possuir alguns papéis, e o principal, sem protetores nem experiência em assuntos desse tipo, logo começou a perder o litígio. Sua propriedade foi embargada. Irritado, o velho largou tudo e decidiu, por fim, mudar-se para Petersburgo e cuidar pessoalmente do seu caso, deixando em seu lugar na província um encarregado experiente. Parece que o príncipe começou a perceber que tinha ofendido Ikmieniev em vão. Mas as ofensas de ambos os lados foram tão fortes que não restavam mais palavras para a paz. E o príncipe, aborrecido, usou de todos os meios para virar o processo a seu favor. Isto é, tirar de seu ex-administrador praticamente o último pedaço de pão. Ele sempre contava essa história com ingenuidade infantil, com um riso alto e alegre, mas Nikolai Sergeevich cortava-o imediatamente. Além disso, Alyosha confirmou o boato de que seu pai pretendia se casar. Ele viveu quase um ano no exílio. Nos dias certos, escrevia ao pai cartas respeitosas e ajuizadas, e finalmente acostumou-se tanto com Vassilievskoye, que quando o próprio príncipe veio à aldeia, no verão, avisando com antecedência os Ikmieniev, o exilado começou a pedir ao pai que lhe permitisse ficar mais tempo, assegurando que a vida campestre era sua verdadeira vocação. Todas as decisões e paixões de Alyosha originavam-se de sua hipersensibilidade, de seu coração ardente, de sua frivolidade, que chegavam às vezes ao absurdo, de sua extraordinária capacidade de se deixar levar por influências externas e de absoluta ausência de força de vontade. Mas o príncipe ouviu seu pedido com certa desconfiança. Nikolai Sergeevich reconhecia agora com dificuldade seu antigo amigo. O príncipe Piotr Alexandrovich mudou radicalmente. Mostrava-se, de repente, muito intransigente com Nikolai Sergeevich. Na verificação das contas da propriedade, demonstrava uma abominável mesquinhez e uma cisma inexplicável.